Agora, outra história. Mas na mexida que ele fez, tirando o Pochettino e colocando o Martini, ele chamou o Inter pro campo dele. Ele traz o time pra trás. Olha o Gabriel Carvalho! Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Falo aqui do estádio Beira-Rio, onde o Inter conseguiu uma grande vitória. 2-1 contra a equipe do Fortaleza, um jogo, né, onde a gente projetava e tem usado esse termo, tá? Um jogo que muda o campeonato do Inter, né? Os jogadores falaram aqui na Zona Mista também sobre isso. Um jogo que o Inter para de olhar para baixo e começa a vislumbrar coisas maiores dentro do Campeonato Brasileiro. É claro, tem muita coisa para rolar e a gente vai trocar uma ideia sobre o que foi a noite desta quarta-feira em nome da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com o seu licenciamento, pagando tudo de forma parcelada no cartão de crédito. E ainda por cima a gente tem o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então baixa agora o aplicativo, está disponível para Android e para iOS. Então é muito fácil e aí, como eu disse, né, você economiza e roda tranquilo com o teu veículo, sendo ele carro, moto ou caminhão, tá certo? Turma, a vitória do Internacional, um jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e aquilo que a gente projetava lá atrás, né? Quando o Inter chegou a ter 5 jogos atrasados. O Inter dos 5 jogos já jogou 3 e destes 3 fez 7 pontos. Se a gente pegasse o aproveitamento do Inter no Campeonato Brasileiro com os jogos atrasados, se a gente pegasse por média, daria mais ou menos 6 pontos em 15. O Inter já fez mais do que isso. O Inter tem 7 pontos em 15 e ainda tem, né, a possibilidade, 7 em 9, perdão, né? Mas 7 dos 15 e ainda tem 2 jogos, um contra o Bragantino fora e outro, né, contra o Flamengo no estádio Beira-Rio para ficar igual com os demais, né, times do Campeonato Brasileiro. É claro, né, o próximo jogo é contra o Cuiabá, jogando dentro do estádio Beira-Rio, e aí a possibilidade, né, de encostar ainda mais no pelotão que está ali, né, brigando por uma pré-Libertadores ou Libertadores já na fase de grupos. É um cenário diferente para o Inter, né, que muitas vezes flertou ali com a parte de baixo, né, passou por oscilação, a demissão do Kudê, a demora para anunciar o Roger, o começo, né, que naturalmente é de oscilação de uma nova comissão técnica, mas agora o Inter parece ter engrenado. E não só pelo resultado, mas porque o Inter coletivamente joga futebol. O Inter no primeiro tempo, em especial nos primeiros 30 minutos, colocou a bola no chão, teve imposição, teve inversões de jogo, teve chances de gol, teve um gol anulado no detalhe, né, do impedimento do Tabata, fez o gol justamente, né, em jogada trabalhada, né, numa linda jogada do Bernabei, a assistência do Bruno Tabata e o gol do Alan Patrick, que muitos queriam fora do time, e ele mostra, né, que esta combinação entre Alan e Gabriel Carvalho tem muito, né, para dar alegria ao torcedor do Internacional. Só que para mim vale um capítulo todo especial, que é justamente a chamada do nosso vídeo, porque para mim surge um fenômeno no estádio Beira-Rio. E aqui eu não estou dizendo que ele vai ser o melhor jogador do mundo, que ele vai, né, despontar entre os maiores, mas o fato é, surge um fenômeno sim no estádio Beira-Rio. E ele atende pelo nome de Gabriel Carvalho. Ele joga muita bola. E não só, né, pela qualidade técnica que ele tem, que a gente vê em lances, né, de drible, de corte, de dar um balãozinho com o jogador deitado, balãozinho dentro da área, é jogador que não tem medo, né, de ser feliz, e muito pela característica do jogo. Ele é assim contra o Juventude, ele é assim contra o Fortaleza, ele é assim com o Inter ganhando, ele é assim com o Inter empatando, ele é assim com o Inter perdendo, ele é assim no primeiro, no segundo tempo, jogando pela direita, jogando pela esquerda. Ele tem muita personalidade e qualidade para jogar futebol. Então este jogador que está surgindo aos nossos olhos é talvez o melhor jogador que o Inter formou em muitos anos. A gente pode remeter lá a épocas, né, do Alexandre Pato, do Daniel Carvalho, né, de jogadores que fizeram história aqui no clube, e a gente tem a segurança, pelo menos, de que o Gabriel vai estar conosco pelo menos até a metade do ano que vem. Que eu considero um prazo final, né? Afinal, se ele seguir jogando esta bola com regularidade, como ele vem fazendo desde que foi promovido aos profissionais do Inter, ele vai, né, jogar em um grande clube do futebol europeu. Haverá um grande clube da Europa que estará disposto a investir nesse jogador que tem muita qualidade. Jogador, né, de imposição, de drible, de finalização. Falta um pouquinho ainda, né, dele pisar dentro da área para fazer gols. Fez isso contra o Juventude. Hoje faltou um pouco, mas ele foi disparadamente o melhor jogador do Inter em campo. E o lado positivo também, que a gente tem que dar méritos aqui, é para o Roger Machado, que teve a coragem e a ousadia que o Kudê não teve, por exemplo, de colocar o garoto a jogar, de entender que tinha, né, um guri talentoso ali, que tinha uma joia a ser lapidada e que precisava de espaço.
Então vai todo o mérito para o Roger, que também está sabendo conduzir muito bem este processo. Aliás, né, o Roger Machado chegou a dar uma letra na entrevista coletiva, né, falando sobre a volta do Gabriel Carvalho da seleção sub-20, que ele já está se antecipando a um processo. O Gabriel não parece ter o perfil do jogador marrento, do jogador, né, que tem uma unha que cresce, né, aquela coisa, né, da marra por ter ido jogar na seleção brasileira sub-20, mas o Roger já deu, né, uma cortada, né, na asa do Gabriel, né, falando, eu fui convocado com 18 anos para a seleção principal, tu foi para sub-20, me respeita, né, mas é um jogador que também, né, os caras devem ter como espelho, né, afinal foi um grande jogador de futebol, o próprio D'Alessandro também, né, uma referência para o Gabriel Carvalho, está no dia a dia do clube e sabe lidar com o vestiário como ninguém. Então acho que o casamento das coisas vai dando, né, o caminho das pedras. Então é um momento muito bom do Inter, onde a confiança também vai aumentando com o decorrer, né, dos jogos, das vitórias, e a gente tem que exaltar isso. Vitória do Inter que saltou, né, o Colorado da 10ª colocação para a 8ª, e encosta no Bahia, que hoje é o 7º colocado, o Internacional, que começa a vislumbrar com uma pré-Libertadores. É bom a gente destacar também aqui outras coisas individualmente, né, que eu poderia citar para vocês. Bernabei jogando muita bola, firmadaço na lateral esquerda, né, a gente fica se perguntando, né, por que o Kudê demorou tanto a colocar esse jogador, que é muito superior ao René em dado momento, né, do sistema de jogo. Eu sei que é diferente, mas ele tem qualidade para jogar, ele não poderia ter ficado arquivado tanto tempo. Vitão jogando bem, Bruno Gomes, né, o Inter fez um esforço do cão para trazer o Natan e o próprio Brian Aguirre, que, bom, a gente não sabe o que pode esperar deles ainda, afinal são dois jogadores que foram contratados para solucionar um problema da saída do Hugo Malho e também do Fabrício Bustos, mas o Bruno Gomes está comendo a bola, gente. É um jogador de combinação, de ultrapassagem, está defendendo muito bem. No meio campo, Fernando e Thiago Maia também fazendo um grande jogo. Tabata mesmo tem ido um pouquinho abaixo hoje ainda, é um jogador importante. Então assim, o Inter coletivamente vai crescendo e a partir daí, obviamente, né, as individualidades vão aparecendo. O Inter voltou a jogar futebol. O Inter tem um time, o Inter tem um grupo bom. E bom, vocês pensem aí do outro lado agora, né? Se foi uma grande vitória contra o vice-líder do campeonato, que disputava a liderança do Brasileirão aqui no Beira-Rio, imagina na segunda-feira, quando o Inter for pegar o Cuiabá, que é um time que briga na parte de baixo da tabela. A gente sabe o quão perigoso é esse jogo, mas o Roger vai olhar para o lado, vai ter o Wesley de volta, vai ter o Rocher de volta, vai ter o Borré de volta, vai ter o Valência com gol na seleção equatoriana de volta. É óbvio que é um cenário extremamente positivo e que a gente tem que torcer muito, né, para conseguir mais uma vitória, a 4ª em sequência dentro do Beira-Rio e a 3ª em sequência dentro do Campeonato Brasileiro. Então, grande momento, grande vitória, que dá pelo menos, né, uma esperança para o torcedor colorado voltar a sorrir em dias melhores. Tá certo? Não esquece que esse e todos os conteúdos aqui do canal são em nome da KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Cupom COLAR te dá 20% de free bet no teu primeiro depósito. Passa lá, né? E se você ganhou com a vitória do Internacional, deixa um comentário aqui pra gente celebrar essa grande vitória de 2-1. Tá bom? Aquele abraço, turma. A gente se vê. Fui!